dia, Deus abençoe sua vida grandemente nessa manhã, onde vamos refletir sobre a palavra do Senhor. E nós estamos começando essa nova lição, falando sobre o credo apostólico. E eu queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia no Salmo 139. Fazemos a leitura de alguns versículos desse Salmo. Salmo 139, que vai falar aos nossos corações nessa manhã. A pergunta que eu quero deixar para a nossa mente, para que a gente medite sobre ela, é em que crer? Em que crer? Salmo 139, vamos ler juntos os versículos 23 e 24. Versículos 23 e 24, diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Caros irmãos meus, o homem, as pessoas, o ser humano, ele é essencialmente religioso. Ele crê em alguma coisa. Ele sempre crê em alguma coisa. A pergunta é, em que se deve crer? Ou em que as pessoas creem? Porque, por natureza, essencialmente, nós cremos. Alguns creem em ídolos, outros creem na ciência, alguns creem na mídia, ou no médico. O médico passar, você vai tomar, não é? Ou acredita no namorado, crê no namorado e tudo que ele fala. Não é? Ou crer no próprio raciocínio, ou então na inteligência artificial que está surgindo aí fortemente. Vou perguntar lá no site GPT, ele vai me falar, o que ele falar está certo, não é? Ou então eu creio no trabalho, creio naquilo que eu faço, na minha força, no dinheiro. Meus irmãos, o credo apostólico começa com a seguinte frase: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Vamos dizer isso? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Essa é a primeira frase do credo apostólico. Para chegar nessa frase sucinta, inicial, os teólogos discutiram por muito tempo. Por muito tempo. Entre o segundo século e o sétimo século, esse credo foi feito com poucas palavras, com poucas frases, ali de uma forma bem sucinta. E um dos textos importantes que eles consultaram, e muitas vezes, foi o Salmo 139. O Salmo 139 nos mostra aqui o Deus Todo-Poderoso, um Deus que é onisciente, um Deus que é onipotente, onipresente. E eu queria passar por esses pontos, porque esses pontos são fundamentais para a nossa crença. Ponto em que Deus mostramos o Deus onipotente, onipresente, onisciente, e é nisso que o crente crê. É nesse Deus onipresente, onisciente e onipotente. E o que significam esses atributos? Abra sua Bíblia aí no Salmo 139. Vamos ler juntos os versículos 1 a 4. Aqui está nos mostrando Deus que é onisciente. Veja, vamos ler juntos, 1 a 4. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Então, o crente crê no Deus que sabe todas as coisas. O Deus que sabe todas as coisas. Deus tem conhecimento de tudo, meus irmãos. Ele conhece todas as pessoas, bilhões de pessoas que existem no mundo hoje, mas também todas que já foram, e também todas que virão. Ele conhece tudo aquilo que é criado, pois Ele mesmo criou. Ele conhece cada estrela. Você já tentou contar as estrelas à noite? Não é? Às vezes com o namorado está junto lá, né? Vamos contar as estrelas. Você já tentou contar os seus cabelos? Seus fios de cabelo? Para alguns é mais fácil contar, mas para outros é mais difícil. Quantos fios de cabelo você tem? Mesmo para os que têm pouco, é mais difícil.
não é? O Senhor conhece todos. O Senhor conhece toda a ciência, tudo aquilo que o homem desenvolveu e fica maravilhado com a ciência, com a descoberta. Deus já conhece, pois Ele fez. E até mesmo aquilo que o homem ainda não descobriu, não conseguiu identificar e que está na criação, Deus conhece. Mas é interessante notar aqui, nesse salmo, que ele não conhece apenas aquilo que pode ser investigado, que está aí disponível para a investigação de todos, mas ele conhece inclusive aquilo que é velado. Aquilo que está no interior das pessoas, que está no seu coração, que ninguém sabe, que nunca você falou para ninguém, que só você pensa. Deus sabe o que vocês pensam, o que cada um de nós tem na mente. Ele não apenas sabe como Ele esquadrinha o nosso conhecimento, o nosso andar, o nosso caminho. Ele vai tão profundo que Ele esquadrinha, ou seja, Ele tem ali claramente o porquê daquele pensamento. Nada escapa do conhecimento de Deus, meus irmãos, nada. Antes mesmo de falarmos, antes mesmo da palavra vir à nossa língua, o Senhor já sabe toda. É o mesmo Deus que o salmista canta aqui, é o Deus presente hoje, é o Deus que sabe o que você está pensando exatamente agora. E você também que nos acompanha pela internet. Não tem como escapar do Senhor os nossos pensamentos. O Senhor conhece todos eles. Em segundo lugar, nós vemos a onipresença de Deus. O crente crê no Deus onisciente e também crê no Deus onipresente. Vamos ler os versículos 5 a 12 juntos. Diz assim: Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins do mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Então o crente crê no Deus que está em todos os lugares. O salmista fica estarrecido com essa situação, de que não há nenhum lugar em que ele possa esconder do Senhor. Se ele for lá no mais alto dos céus, Deus está lá. Se ele pega um foguete e fala, eu vou pegar o foguete do Elon Musk e vou para Marte, ele não vai conseguir escapar de Deus. Deus estará lá. O salmista não sabia que existiria foguete, né? Mas ele já falou, olha, independente das alturas, de qual nível que você for nos céus, Deus estará. Mas também se eu for por mais profundo da terra, no esconderijo, no abismo ou no profundo dos mares, tem algumas localizações nos mares que o homem nunca conseguiu chegar, de tão profundo que é. Aí se eu for lá, Deus vai me achar? Vai. Deus está lá também. O salmista mostra isso aqui, ele fica assim, estarrecido, fica maravilhado, fica preocupado também. Fala, como fugir desse Deus? Como esconder dele? Não é possível. E se nós tirarmos toda a luz, formos para as trevas, escondermos no mais escuro, onde ninguém vê nada, não vê um palmo à frente do nariz, Deus também está lá. E Deus pode ver. Mesmo que haja só trevas. Meus irmãos, mesmo que você vá para o seu quarto e se tranque, e pense que está escondido de alguém, Deus está lá. Ele pode te ver, Ele está contigo em todos os lugares. Não é possível esconder desse Deus. É o Deus onipresente. Em terceiro, nós vemos o Deus onipotente, que pode todas as coisas. Então, Ele é onisciente, sabe tudo. Ele é um Deus onipresente, está em todos os lugares. E Ele é um Deus onipotente que pode todas as coisas. E nós vemos isso aqui também. Esse salmo é muito mais pessoal, ele mostra esses atributos de Deus focados na própria pessoa, no conhecimento interno, não é?
na presença de onde a pessoa estiver. E agora, o Deus onipotente. Vamos ler os versículos 13 a 16? Preste atenção no que diz esse texto. 13 a 16, diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então veja que o crente crê naquele que pode todas as coisas. E aqui especificamente o texto está falando da formação do homem. Da formação do homem e do seu destino. Coisas que os homens não podem fazer dessa forma como Deus mostra aqui. O Senhor formou cada um. Nós temos aqui o Theo, foi formado pelo Senhor, mas não só o Theo, todos nós. E o texto mostra que Deus fez isso quando ainda nem havíamos, estávamos lá escondidos. Ele respondeu, né? Estávamos escondidos. Na verdade, não escondidos, nem existíamos ainda, e Deus estava lá no mais profundo interior e nos formando, no ventre materno. O Senhor conhece cada parte de nós, Ele formou o nosso corpo, nos detalhes de cada célula, para quem é da área de biologia e gosta de estudar isso. Nos detalhes, desde o momento mais inicial. Não só apenas o corpo físico, mas a alma. A alma, invisível, interior, as nossas emoções, nossos sentimentos. Deus formou cada parte do nosso ser. É o Deus Todo-Poderoso. Que homem pode fazer isso? É o Deus Todo-Poderoso. O salmista fica assombrado. Ele fala assim, né? Visto que por modo assombrosamente maravilhoso. Não é isso? Tem até um amigo meu que gosta de fazer assim. Visto que modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Não é assim que ele fala? Ele gosta de fazer essa piadinha, né? Mas é maravilhoso como Deus nos fez completos, corpo, alma. E tem mais, Deus só não nos fez como Ele definiu cada detalhe da nossa vida. Quem pode fazer isso? O texto diz que Deus definiu cada dia. Olha só, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Olha como o salmista fala no detalhe ainda. Foi escrito e determinado cada momento, cada dia. Ah, meus irmãos, só um Deus todo-poderoso, onipotente pode fazer isso para cada um de nós, os bilhões de pessoas que existem no mundo, cada dia escrito, determinado, estabelecido. É o mesmo Deus que te criou e que já definiu a sua trajetória. É nele que o crente crê. E ele tem poder para conduzir a nossa vida de forma maravilhosa. Então, concluindo, o Senhor que cremos, que todos nós cremos, é onisciente, onipresente, onipotente. É nele que nós cremos. É nele que colocamos a certeza da nossa vida, a nossa crença. O Deus onipotente, como diz Hebreus 14, 13, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patente aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Isso tudo está diante do Senhor. Tudo que fazemos, tudo que pensamos, está diante do Senhor e nós prestaremos conta a Ele. O Deus onipotente, Jeremias 22, 23. Acaso sou eu Deus apenas de perto, onipresente? Acaso sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor, presente em todos os lugares. É o Deus onipotente. Mateus 19, 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes:
Isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Por isso a conclusão que nós chegamos, irmãos, tem que ser parecida com a conclusão do salmista, quando ele percebe a onipresença, a onisciência, a onipotência de Deus. Ele chega a uma conclusão: Senhor, me guia então no caminho eterno. O Senhor me conhece totalmente, o Senhor me criou, o Senhor sabe os meus pensamentos, eu não consigo esconder do Senhor. O Senhor já definiu todos os meus dias. Senhor, então, guia os meus caminhos. Guia-me para o caminho eterno, que foram os versículos finais que nós lemos. Essa deve ser a conclusão de qualquer pessoa. Então, como viveremos? Em primeiro lugar, nos humilhando, nos prostrando diante desse Deus tão grande, esse Deus de quem não conseguimos fugir, esse Deus que já definiu todos os nossos passos, esse Deus que está presente aqui, neste momento, esse Deus que está presente dentro da sua vida, dentro do seu coração. Nos humilhando diante dele, reconhecendo que nós não podemos estar longe do Senhor, reconhecendo que nós não podemos fugir do Senhor, reconhecendo que Ele é o Senhor de toda a terra. Coloquemos na presença do Senhor, nos humilhando e crendo que Ele é o único que pode nos guiar. Então, viveremos nos prostrando diante de Deus. E, em segundo lugar, viveremos pedindo para que Deus nos guie. Guia a nossa vida, Senhor. Guia-nos na verdade, não nos deixe ficar na mentira. Guia-nos neste caminho eterno que leva à vida eterna. Guia-nos santificando a nossa vida, Senhor. Não nos deixe aqui perdidos, mas vá trabalhando no nosso coração. Nos guie, nos leve até o dia que estaremos com o Senhor eternamente. Nos dê a salvação da nossa alma. Portanto, entregamos-nos ao Senhor. Queremos nele de todo o nosso coração. E seremos salvos. Pois só Ele pode salvar e ninguém pode escapar da presença do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos guie no caminho eterno, em nome de Jesus.